Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa sessão do programa Universidade Livre, da Academia Mineira de Letras. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou o coordenador dessa programação, que é sempre gratuita, aberta a todos e divulgada no site da Academia, nas suas redes sociais, sobretudo no Facebook e na imprensa. É uma programação feita com muito carinho, muito empenho para que a Academia possa cada vez mais cumprir o papel para o qual ela foi criada, que é o de promover a língua portuguesa, a literatura brasileira, os livros e seus autores. É por isso que essa casa existe, e essa casa também existe para agregar, reunir e aproximar as mulheres e os homens interessados na cultura, na literatura, na história, na memória, nos livros, né? Naquilo que faz a gente feliz. E como esta é a casa da literatura, que é uma causa pela qual nos empenhamos, esta casa promoverá até o final de novembro eventos literários, né? Eu vou destacar pelo menos os dessa semana. Hoje temos a alegria de ter a querida Márcia Maria aqui. Amanhã, às 19h30, também, a professora titular do Departamento de História da UFMG, professora doutora Adriana Romero, falará sobre um antigo acadêmico nosso que morreu há 90 anos, Diogo de Vasconcelos, que dá o nome à Praça da Savassi. Então, todo mundo lê esse nome algumas vezes na semana, quando passa por ali. Diogo de Vasconcelos é um nome-chave na historiografia de Minas Gerais. Foi muito importante para a historiografia mineira. E ocupou aqui a cadeira número 16. Então, amanhã, Adriana Romero, que será saudada pelo nosso acadêmico, professor Caio Boschi. Na quinta-feira, sessão dedicada a Carlos Drummond de Andrade, conferência sobre Drummond, feita pelo poeta e escritor e professor Fernando José Armando Ribeiro. Eu vou quebrar um pouco o protocolo e usar meu outro chapéu, que é o de presidente do BDMG Cultural, para fazer propaganda de dois eventos culturais também do BDMG Cultural. Afinal, são só 2 quarteirões de diferença. Eu acho que o público que aqui está talvez se beneficie dessas informações. Nos dias 30 e 31 de outubro, faremos no BDMG Cultural, no auditório do banco, naturalmente com a entrada franca, o seminário Arte, Liberdade e Cidadania. Eu organizei esse seminário trazendo a Minas intelectuais do Rio, de São Paulo, de Pernambuco, para discutir as relações entre arte, liberdade e cidadania. Entrem no nosso site, talvez vocês se interessem por esse assunto. Virão os professores Cristina Castilho Costa, da USP, Ivana Bentes, da UFRJ, Moacir dos Anjos, lá de Pernambuco, da Fundação Joaquim Nabuco. E na quarta-feira, dia 1º de novembro, lá no banco também, no BDMG, outra sessão especial sobre Carlos Drummond de Andrade, dessa vez a cargo do professor emérito da UFRJ, Antônio Carlos Sequim, membro da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores especialistas em Carlos Drummond no Brasil. Então, dia 1º de novembro, às 19h30, lá no auditório do BDMG, palestra do acadêmico, professor Antônio Carlos Sequim, um dos mais importantes críticos literários brasileiros. Estejam todos convidadíssimos, né? Eu queria saudar a presença do escritor e acadêmico Luiz Gifone entre nós. E, antes de passar a palavra à querida Márcia, eu não vou cansá-los mais com a minha introdução, eu queria cumprir uma praxe, um ritual e uma tradição dessa casa, que é o de reverenciar a memória dos escritores que se vão. Então, peço agora um breve momento de silêncio em favor da memória de Ângela Lago. Muito obrigado. A Ângela Lago deixou uma obra belíssima que marcou época na literatura a que ela se dedicou, né? Então, as homenagens da Academia a essa guerreira do campo da literatura. Márcia Maria Cruz, jornalista, atualmente na Editoria de Cultura do Estado de Minas, tem alguns livros publicados,
é mestre em comunicação social pela UFMG e está concluindo o seu doutorado em ciência política pela mesma universidade. E é um privilégio tê-la aqui. Eu a conheço há muitos anos e me beneficio muito dessa amizade. E ela é uma apaixonada pelo tema que ela se propôs a apresentar hoje, que é a literatura e o gênero epistolar. Então, sem mais delongas, sem cansá-los um minuto mais com a minha fala, eu passo a palavra a Márcia Maria, pedindo palmas antecipadas à nossa conferencista. Boa noite. Eu agradeço, ao Rogério Tavares pelo convite e gostaria de apresentar a artista plástica Andresa Coutinho, que participa conosco aqui com a instalação. É só uma carta de amor, né? Andresa, fica de pé aí, Andresa. Bom, gente, então, vou contar um pouco, como nasceu essa proposição. Quando eu tenho interesse, por literatura epistolar de muito tempo. E, recentemente, em março, eu trabalho na editoria de cultura e fui até o Sesc Paládio para fazer uma matéria a respeito da exposição da Andresa. E, nesse momento, eu decidi fazer a matéria no formato de carta. Foi um exercício que eu achei bastante interessante, porque é uma maneira é uma escrita que foge à escrita jornalística, Você traz uma outra maneira de apresentar o conteúdo. E a partir daí, eu comecei a elaborar um projeto. Eu estava até dizendo para a Cristina Nolasco, que está aqui, uma amiga, desse projeto, que eu pretendo ter múltiplos produtos com ele, Assim, a gente vai trabalhar a questão do texto, mas também uma parte imagética, assim, com fotografia, aquarela e pintura. E, para esse projeto, eu fiz uma pesquisa, iniciei uma pesquisa, que não é a minha pesquisa de doutorado, como o Rogério disse, é uma pesquisa do meu interesse pessoal, é uma pesquisa até para a produção desse projeto. E, conversando com o Rogério, eu disse a ele, do meu desejo de levar à frente esse projeto e disse a ele que, aí nessa conversa, a gente pensou que seria um espaço interessante apresentar o projeto aqui na academia. Então, o que eu vou fazer aqui é apresentar um pouco desse percurso que eu fiz até o momento, para a construção desse projeto. Acho que está dando certinho, Então, para começar, o primeiro passo foi pensar o que é a carta, Assim, o que é esse gênero, a gente pode dizer que a carta, ela é a mãe de todos os gêneros textuais, Assim, é um dos gêneros mais antigos e de uma grande importância quando a gente vai pensar a literatura, E, para cercar nesse conceito da carta, do que vem a ser, eu trabalhei com o Foucault. Ele tem um capítulo do livro, que é um autor, que ele dedica a pensar a escrita de si, E ele apresenta a carta, a correspondência, ela não é só a única escrita de si, narrativa de si, mas ela é uma das mais importantes. E aí
ele vai pontuando, né? vai apresentando algumas definições e delimitações sobre a carta, né? Então, a carta é a abertura de si que se dá ao outro. É uma narrativa em que você, geralmente, ela tem duas dimensões, né? As cartas, elas trabalham tanto com esse aspecto do corpo, como esse aspecto temporal do dia, né? Quando ele se refere ao corpo, ele traz todas as questões referentes. Quando alguém, né, manda uma carta, escreve uma carta, entre os elementos ali presentes é falar um pouco sobre essas circunstâncias, né, do remetente, como ele está, qual que é a situação dele, se ele está bem, né, aspectos psicológicos, né, um pouco em torno disso. E as cartas também acabam sendo, de alguma maneira, uma forma de você apresentar o seu cotidiano, né, o seu dia a dia, de você falar com o seu interlocutor, né, das suas ações, né, do que você tem realizado. E é interessante essa definição, porque a carta, ela tem, por definição, ela é escrita para o outro, né? Assim, para que você já pensa no seu interlocutor no momento que você escreve. Em tese, seria uma escrita quando você está pensando no outro para relatar, né, para falar de uma série de questões, mas ela acaba sendo, e eu acho que é uma coisa muito legal nesse sentido, um espaço de reflexão da pessoa, assim, porque é um momento que o autor, né, ele vai parar para pensar e elaborar e trazer questões dele próprio, questões de diferentes ordens, né? E o Foucault, nesse capítulo, né, ele analisa as cartas de Sêneca, né, dizendo que ela tem duas dimensões, né? Então, que é adestrar-se durante a vida, e a outra é a elaboração da alma sobre si mesma, né? Então, essa definição do Foucault é daí que eu parto para a gente pensar sobre a carta, né? Então, escrever é, portanto, se mostrar, se expor, fazer aparecer seu próprio rosto perto do outro. Aí tem toda uma discussão, né? A quem pertence a carta? A carta, ela é do remetente, né? Ou é do destinatário, né? É uma questão que se coloca, né? Então, na verdade, quando ela deixa, né, quando você envia a carta, ela passa a ser, né, de responsabilidade e o pertencimento passa a ser do seu destinatário. É ele que vai dar todo o destino, né, daquela carta, ou vai guardar, ou vai apresentar para outras pessoas, ou, né, é ele que vai. Essa correspondência ela deixa de pertencer a quem escreveu no momento que ela é enviada, né? E ela, então, a carta, ela se constitui como um momento de partilha, né? Então, ela pode ser entendida de três formas. Ela é um objeto, né? A carta, isso é muito interessante, a gente pensar a carta como objeto, principalmente nos tempos contemporâneos, né? Que hoje a interação que a gente estabelece com as pessoas não tem um meio físico, né? Então, hoje você conversa com alguém pelo WhatsApp, né? Essa mensagem certamente vai ser apagada e você não tem um suporte físico dessa interação, né?
Então, por exemplo, é uma questão que eu sempre que eu sempre penso assim, daqui para frente, né, nos anos seguintes, né, como que poderemos perceber esse processo criativo dos escritores, né? Porque a carta ela é um meio, né, bastante utilizada de correspondência, né, entre, quando a gente fala dessa literatura epistolar, olhando especificamente para isso, né, a carta como um espaço de troca entre escritores, né, que é um lugar onde o autor ele vai trazer as questões desse processo criativo, e hoje, sem esse suporte físico, né, isso é algo que, de alguma forma, se perde, né? Poder, a partir, rastrear um pouco desse processo, a partir dessas correspondências, né? Então, e também falando dessa coisa da carta como objeto, ela é mais do que um objeto, né? É um dispositivo, né? Então, eu acho que a exposição da Andresa mostra isso de uma maneira muito bonita, porque a carta ela tem todo um ritual, né? Você tem um momento de parar, pensar aquele processo de escrita, tem todo o cuidado em torno do suporte, né? E como que isso vai ser apresentado, né? Então, nesse texto que eu escrevi para o jornal, que depois eu vou ler um trecho para vocês, se não for muito cabutino da minha parte, eu falo um pouco isso, né? Porque a Andresa ela propõe que as pessoas escrevam cartas, não só escrevam cartas que parece algo um pouco fora do nosso tempo, né? Como escrevam cartas em máquina de escrever, que, né, tem gente que não sabe nem, quer dizer, as novas gerações não sabem usar uma máquina de escrever, né? É algo que é completamente distante da realidade. Eu acho que aqui entre nós, todos nós possivelmente saibamos, né? Porque eu acho que aqui todo mundo deve ter feito curso de datilografia, assim. Talvez o Gabriel, que é o mais, tem gente que não. Vocês não fizeram? Quer dizer, as meninas ali certamente vão ter uma outra experiência, né, em relação à escrita. E aí, esse exercício, né, que a instalação da Andresa propõe é interessante, porque mostra também de uma coisa da temporalidade, né, que a carta também é esse momento que ela requer, né, uma concentração, né, e ela não é uma comunicação tão fluida como o WhatsApp, né, que você escreve uma coisa, você nem sabe o que você escreveu, né? Às vezes você escreve até bobagem, fala assim, nossa, gente, mandei, e agora, né? A carta não, a carta é um momento de elaboração, né? Você para escrever a carta. E aí é mais uma relação com o gênero literário. Porque quando a gente escreve uma carta, é como se a gente também interpretasse um papel ali, né? A carta ela distancia da oralidade, né? Não é aquela escrita, assim, você vai contar de si, né? Uma narrativa de si, mas que te exige um deslocamento que é o deslocamento textual, né? E isso faz com que, de alguma forma, ao escrever a carta, você, de alguma maneira, né, entre nessa persona, nesse personagem ali, né? E é claro que, para quem se dedica à escrita, à literatura, né, é um espaço nobríssimo para isso, né? Que a gente tem exemplos maravilhosos, né? Então, a carta é um objeto, ela é um ato e ela é um texto, né? Então, quando você escreve uma carta,
num primeiro momento, ela tem uma correspondência destinada a uma pessoa, né? Não é um texto público, mas a carta sempre é um texto publicável, né? Porque a materialidade, o suporte, faz com que ela esteja disponível, assim, para que, e quando ela sai ali, né, do seu domínio, né, ela pode ser publicada. Então, tem essas 3 dimensões. A carta é a partilha, ela é o objeto, ela é um ato e ela é um texto. E é nesse sentido que eu fico interessada no projeto, de pensar... Porque, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas você vai fazer no século XXI, com tantas tecnologias, com tanta coisa, você quer fazer um projeto de carta, né? Uma coisa que talvez, ultrapassado, né? Mas, na verdade, não. A carta ela tem aspectos que são tão... É uma tecnologia muito interessante, a carta, né? Se a gente for pensar essas dimensões aqui que a gente está dizendo, né? Então, eu já disse, né, que, ao ser publicada, a carta ela adquire novo status, né? Então, ela sai dessa privacidade, digamos assim, tendo essa possibilidade de se tornar pública e de conhecimento de várias pessoas, né? Na hora que a gente começou, quando eu cheguei aqui, estava conversando com o Gifone e com o Rogério, falando da Flip, né? Esse ano eu estive lá fazendo a cobertura pelo jornal, e um dos eventos que eu tive uma alegria em participar foi do lançamento do livro... Ai, gente, o nome do livro. Cartas entre Saramago e Jorge Amado. Eu anotei aqui, não guardo. Com o Mar por Meio, né? Que são cartas trocadas entre o Saramago e o Jorge Amado, né? Então, desde 1930 que eles se correspondem, né? E é muito interessante, porque nas cartas eles falam de coisas que são cotidianas, né? Então, falam de questões referentes à saúde dos filhos, ou coisas que são assim triviais da vida das pessoas, né? Que é aquela dimensão que a gente tinha falado no início do corpo, do cotidiano, mas falam também do processo de criação, né? E de como cada um elabora a literatura e cada um pensa o horário que cada um se dedica à escrita, o tempo que cada um se dedica à escrita. Então, as cartas elas são documentos, né, importantíssimos, assim, quando a gente vai conhecer determinado autor, percorrer, né, o processo de escrita desse autor e como que aquilo como que se guiou, né, essa escrita. E uma parte interessante, né, entre os dois é a questão do Prêmio Nobel, né, que os dois meio que acordaram que, assim, na verdade, eles estavam em lugares um pouco diferentes, assim, né, porque o Jorge Amado ele era um sucesso, né, ele foi um escritor muito popular, com tiragens, né, expressivas, assim, foi um autor muito lido, e ainda né, mas e já naquele momento ele já era, mas ele sofria muito com as críticas acadêmicas, né, que não viam na produção dele algo a se destacar, né. E isso é motivo dos dois, né, dessa troca de correspondência e tal. E eles falam sobre a questão dos prêmios, né, que, assim, na verdade, eles pouco estavam se importando com o prêmio, mas que ficariam felizes se um dos dois vencesse, né.
e tem a carta dizendo dessa troca, e foi muito bonito ver a Pilar contando, né, e a Paloma também, dessa amizade, né. Então, voltando aqui, né, a lógica da apresentação, eu já tinha dito mais ou menos um pouco, que a carta, então, ela também é esse espaço de uma certa representação teatral, né, porque você acaba encenando papéis, ajustando máscaras ali, assumindo personas quando você está escrevendo, né? E é a voz da intimidade também, é aquele momento em que você está ali, né, escutando o que você tem a dizer, o que a sua alma tem a dizer, né? E é legal esse lugar, né, da escrita, quando se tem essa dimensão da carta, como essa possibilidade de performar um lugar, né, porque se precisa disso. Então, por exemplo, nesse texto que eu fiz, né, que eu vou ler um trecho para vocês daqui a pouco, era eu estava correspondendo com Álvaro de Campos para falar sobre aquela ideia de que todas as cartas de amor são ridículas, né? Então eu falei, gente, eu quero responder a ele, né, a partir do projeto da Andresa, porque a defesa dela é o oposto disso, né? Que as cartas de amor são muito legais, que as pessoas, ela estava ali incentivando que as pessoas escrevessem e tal. E aí, quando você escreve, quando você está nesse lugar, eu falei, não, primeiro você tem que conhecer muito seu interlocutor, né? Então, por isso que eu acho que a carta, quando você mantém uma correspondência sistemática, né, frequente com alguém, é porque você tem amizade com essa pessoa. Parece óbvio isso, né? Mas, na verdade, não é tão óbvio assim quando você pensa que, ao escrever para alguém, você se revela e você também tem o seu interlocutor pressuposto. Você não consegue escrever uma carta para uma pessoa que você não conhece. Ou sim, né? Mas, assim, eu digo o seguinte, quando você se propõe a escrever uma carta para alguém, é necessário ter, de alguma forma, alguns aspectos. Você precisa saber quem é essa pessoa que você está escrevendo. Então, por exemplo, eu falei, gente, então eu vou escrever para Álvaro de Campos, eu preciso saber quem ele é, né? Então, fui buscar essa referência e o Fernando Pessoa, ele tem uma descrição perfeita dos heterônimos, né? Assim, de falar tanto do ponto de vista psicológico, moral daquela pessoa que está escrevendo, como coisas do dia a dia, assim, né? O Álvaro de Campos, por exemplo, ele era muito voltado para essas coisas do futuro, assim, né? Era alguém preocupado com a tecnologia, que estava em busca disso. E aí, quando muda a sua interlocução, né, essa construção, ela tem muito relação com essa percepção que você tem do outro, ou pelo menos da forma como o outro, da performance do outro para você e de você para o outro, né? Então, eu tinha falado, né, que nos estudos literários as cartas ajudam a compreender melhor a obra e a vida dos autores, né? Eu não estou passando.
Essa aqui, a anterior, eu acho que já tem a próxima aqui. Então, tem um trabalho muito bom, um artigo, né, que é Gênero Epistolar, a Carta na Literatura, a Literatura na Carta, Rede de Sociabilidade Escrita de Si, que elenca, né, 3 elementos do uso da carta na literatura, né? Então, o gênero epistolar, ele tem como propósito recuperar a expressão testemunhal de um perfil biográfico, né? Ele pode ser usado para isso. Apreender os bastidores da vida artística de um determinado período. E o arquivo da criação, né? Então, a carta, né, as correspondências, elas se constituem como esse registro da gênese, às vezes, de uma proposição, né, de escrita, e as etapas que o escritor percorre até a execução, né, do projeto. Aí eu trouxe alguns exemplos, né, assim, de um material que eu tenho estudado assim, para esse projeto que eu estou pensando. É engraçado que, quando você começa a pensar nesse gênero, né, epistolar, um universo se abre. E eu, conversando sobre esse projeto com o cônsul da Espanha, aqui, que é o diretor do Instituto Cervantes, ele me disse assim: na minha casa eu tenho 30 mil livros. E ele falou: se você quiser pesquisar, eu tenho vários originais, cartas de poetas espanhóis, e ele me enviou alguns já em PDF, muita coisa assim. E aí, nesse momento, eu percebi que é um universo mesmo, né, com milhares de constelações e muita coisa a se ver e pensar sobre isso, né? Aí eu procurei alguns dados para ver a questão de como o que representa a carta hoje na vida das pessoas, né? Eu não consegui um dado muito atual. O mais recente que eu consegui foi esse de 2014. E eu imagino que esse número tem uma queda muito maior. E, quando os Correios falam cartas, na verdade, eles consideram não muitos outros. Então, por exemplo, cartão de crédito, né, está dentro de cartas, né? Alguma correspondência comercial que uma empresa manda para alguém também é carta. O que eu acho que é bem difícil dizer assim o que de fato a carta, no sentido que a gente está pensando aqui, representa em termos de correspondência, né? Mas certamente hoje não é mais os Correios, eles tiveram que diversificar né, o trabalho, exatamente porque hoje a carta é algo que pouquíssimas pessoas se correspondem, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui mandou uma carta no último ano? Nossa! Gente! Talvez é por isso que esse público se interessa tanto pelo assunto. Quase 100%. De novo, quem mandou no último ano? Nossa, 80%.
Se eu usar essa amostra aqui, vai distorcer completamente, vai ter um viés aqui. Porque todo mundo, né? Praticamente todo mundo. Mas não é uma coisa com tanta frequência, assim, né? As pessoas não se dispõem a guardar esse tempo para enviar cartas, né? E dentro também desse meu desejo, né, e vendo toda o universo, né, o Gifone até me perguntou assim: e você vai tratar de qual autor, né, de quais autores, quem que te interessa? Nesse meu trajeto, eu pensei que era necessário ter um recorte, né, assim, para esse projeto. E, num primeiro momento, a minha ideia era fazer essa correspondência com jovens mulheres negras, né, por motivos óbvios, né, assim, que está dentro da minha história, da minha trajetória e tal. E até por essa questão anterior, né, ao pensar a carta, você tem que pensar essa questão do interlocutor também, né, que a correspondência ela flui quando há essa interação, né. E aí eu descobri que já tem um projeto desse, né, feito por nada menos do que a Conceição Evaristo, que é um projeto lindíssimo, né, que chama Cartas Negras, que, na verdade, é um projeto antigo, né, dela, dos anos 90, que foi retomado recentemente, este ano, na ocupação Conceição Evaristo, que foi feito lá no Itaú Cultural, em São Paulo. E ela tem cartas, né, que foram enviadas, né, para intelectuais negras, né, naquele período. Então, tem algum desses nomes aí, né, Esmeralda Ribeiro, Geni Guimarães, Miriam Alves, e ela fez um desafio para que novas jovens, né, escritoras pudessem se corresponder com ela, né, e as meninas enviaram as cartas e tal. E tem um trecho aqui que eu vou ler rapidamente, porque eu acho que exemplifica bem, assim, essa dimensão do que a gente está falando, né, da carta, que é a Ana Maria Gonçalves que respondeu para Conceição Evaristo, né. Escrevo hoje, então, me dizendo presente. O que posso levar? Tenho aqui agora, ao alcance das mãos, um chale que foi de minha avó, um vidrinho contendo a água do mar que banhou por um instante uma praia do Senegal, trazido por uma amiga que leva em memória para a roda. 2 batons vermelhos, uma folha de árvore que eu trouxe da rua sem querer, emaranhada nos cabelos, uma figa, uma caixa de fósforos que serve também para batucar, uma vontade imensa de saber sempre e mais de vocês. Né, que eu acho que exemplifica bem, assim, esse lugar, né, da escrita epistolar. E aí, como eu tinha dito no início, essa foi a matéria, né, que foi publicada em março, né, no Caderno de Cultura. A Andresa está ali, o Oscar, né? Oscar, eu estava falando com o Rogério, é um ator, bailarino, muito legal, bacana, que participou, né, dessa matéria. Aí eu vou ler o e o...
pegar o PDF. Aqui. Vixe. Vou ler só um pedaço para não ficar muito extenso, tá, gente? Álvaro de Campos. Suas palavras sobre cartas de amor me acompanham há algum tempo. Desde que li que todas as cartas de amor são ridículas, tenho hesitado em escrevê-las. Mas a vida nos pega pelo pé e cá estou. Encontrei uma artista plástica chamada Andresa Coutinho, que insiste em dizer que as cartas de amor não são ridículas. Imagine você, ela criou a exposição É Só Uma Carta de Amor, para que as pessoas escrevam para as outras, sem nem mesmo conhecê-las. Neste 2017, em que não há tempo para nada, Andresa acredita que alguém vai parar para escrever cartas. E sabe como? Em máquinas antigas, algo em desuso no meu tempo. Não é mesmo inacreditável tamanha ousadia? Ideia assim só poderia mesmo nascer da cabeça de artista. Ah, eles são seres estranhos. Melhor não tentar compreendê-los. Vejam bem você. Há quanto tempo tenta entender seus versos? De toda forma, fui ao Sesc Paládio, na Rua Rio de Janeiro, no centro de Belo Horizonte, para conferir se alguém embarcaria nessa viagem. De cara, encontrei um monte de envelopes azuis pendurados por barbantes. Parece que as pessoas têm o que contar, mesmo em tempo de Facebook e WhatsApp. Modernidades que tenho certeza de que você gostaria usadas para as pessoas se comunicarem. Eu, como você sabe, prefiro escrever cartas à mão. A letra cursiva tem seu charme. Você mesmo deveria se dedicar à caligrafia. Quem sabe não melhoraria essa letra? Andresa falou de você. Disse que discorda de seus versos. Pensei no que ela disse, mas ainda não sei se concordo com ela ou com você. Para me provar que tem razão, ela me apresentou o Oscar Capucho, um rapaz bem apessoado, de 30 e poucos anos, 33 para ser exata. Além de escrever cartas, ele lê as escritas por outras pessoas em voz alta. Quis logo engatar uma conversa com ele. Não são todos os dias que encontramos pessoas radiantes. Você gostaria muito de conhecê-lo. É um rapaz imaginativo. Também é artista, ator e bailarino. Essa história de escrever cartas mexeu profundamente com ele. Remexeu nos diários antigos, resgatou memórias e, pasme você, anda por aí dizendo que não temos que nos ruborecer para dizer eu te amo. Qual o problema em expressar os sentimentos? Questionou-me. Para escrever cartas, ele usa o reglete, um instrumento para escrita em braille. Aos 9 anos, Oscar perdeu completamente a visão. Como sou muito curiosa, quis saber como, desde então, ele diferencia as cores. Você já quis saber como deve ser o universo de quem não vê? Ele me contou que, quando começou a perder a visão, a mãe lhe disse para guardar todas as coisas na memória. Treina sua memória para guardar tudo o que você não conseguirá ver, principalmente as coisas que não pode pegar. Álvaro, você já pensou em qual é a cor do amor? Para o Oscar, é o azul. O amor é tranquilo, fluido. O amor é bom, é como a água. Naquele dia, ele vestiu o amor. Estava com uma bela camisa azul. Daria um texto lindo falar sobre as cores e o que elas representam. Mas talvez você ache ridículo. Para Oscar, o verde tem cheiro, cheiro de mato. Para ele, o vermelho é paixão. Se você defende que as cartas de amor são ridículas,
O que pensa das cartas de apaixonados? Certamente, quando você escreveu seus versos, deve ter feito a diferenciação entre amor e paixão, não é mesmo? No tempo em que estive lá na exposição, muita gente parou para escrever à máquina. Pedi a Oscar que lesse uma das cartas em braille. Ele leu as linhas escritas por um homem de 59 anos que ficou cego já adulto. Nossa, é impressionante poder ler com a ponta dos dedos. Andresa, a artista que acha que as cartas de amor não são ridículas, teve a ideia de fazer a exposição. É só uma carta de amor em 2011. Ela queria escrever, mas não queria entregar a ninguém. Ideia maluca, mas parece que deu certo. A moça viajou para Blumenau, em Santa Catarina, a capital de São Paulo, e foi até Santiago, no Chile, propondo às pessoas que escrevam. Numa dessas viagens, conheceu um homem que acabara de sair da prisão e leu uma carta de amor. Quando escreveu as cartas de amor, se amor tem de ser ridículas, você duvida da existência do amor? A Andresa não duvida. Enquanto procurava na vida a existência do amor, nunca encontrei. Era uma procura incessante. Encontrava o ciúme, a paixão. Quando parei de procurar, entendi que o amor é fluido, o amor é. Para ela, o amor não tem avesso. Despeço-me ainda sem saber se as cartas de amor são ridículas. Talvez sejam, mas ainda assim quis escrever. Então, foi um exercício, né, que motivou toda essa minha pesquisa em torno da carta. E aí eu gostaria de abrir para a Andresa falar uns 5 minutinhos. Né? Vem para cá, Andresa. E depois a gente abre, né, caso vocês queiram falar também. Boa noite, gente. Boa noite. Eu posso contar de como surgiu tudo isso, assim, né? Porque geralmente eu falo mais pertinho, assim. Então, em 2011, se eu me alongar muito, por favor, me diga. Mas em 2011 eu quis escrever cartas de amor e não sabia um pouco para quem entregar, mas fiquei fritando naquela coisa do artista de tipo, quero entregar uma carta, mas e se a pessoa não quiser receber? Quem eu privilegio, que é um pouco o que você disse, né? Quem eu privilegio? A minha vontade de escrever e entregar ou a vontade do outro de não receber? Né? De quem é o direito nessa hora? E aí eu pensei, eu sou artista, né? Minha formação vem da Guinhari, depois fiz pós-graduação na FUMEC, enfim. Eu quis, então, escrever essas cartas, tirar de mim cartas de amor. E comecei a escrever ali no quarto mesmo, escrevi a primeira e chamei alguns amigos para a gente poder fazer uma exposição. E aí pensei nessa exposição, que eu fiz um ensaio aberto lá na Casa de Cultura em Contagem, e eu comecei a escrever essas cartas de várias formas. Em forma de música, em forma de texto, em forma de quadro, até chegar nesse formato que a gente fez um pocketzinho ali, que vocês viram na entrada, que é isso, ter uma máquina de escrever, envelopes, papel, e está tudo à disposição para que você escreva. Caso você não queira escrever, está também à disposição você pegar uma carta. E a partir daí eu entendi que essas cartas elas eram itinerantes. Então, aquele primeiro formato de muitas coisas, eu reduzi numa coisa única, que é uma máquina de escrever com os papéis e fazer disso a itinerância, mesmo porque viajar com um grupo, às vezes, né, com músico, com bailarino, com muita gente, às vezes também é difícil. E entender também que era um projeto meu. Eu, como geminiana, também ficava muito de tipo, querer partilhar muito e querer que as pessoas participassem muito daquilo. E assumir que aquilo era um projeto meu, que vinha de uma vontade minha, também foi um processo. E aí comecei a itinerância dessas cartas. Quando eu entendi que isso era uma vontade minha, as cartas começaram a andar sozinhas. E aí a conversa, quando eu conheci a Márcia, que ela foi fazer a matéria, foi muito legal, assim, porque a gente teve uma conversa de 3 horas, assim, foi muito legal.
Porque o que eu quero com essa história das cartas é que as pessoas tenham tempo, que a gente não tem mais, parece que ninguém tem tempo. Vira e mexe, encontro com uma pessoa na rua e fala assim, André, você está na correria? Não, eu não estou na correria. Porque parece que vira um ciclo vicioso de, não, eu estou na correria sim, eu estou fazendo isso, eu estou aqui. Eu não estou na correria. Por isso eu escrevo cartas de amor. Por isso eu faço a itinerância dessas cartas. Por isso eu escuto as histórias. E entendendo pelos lugares que eu já passei, assim, são muitas histórias. As pessoas querem escrever carta. Elas querem me dizer sobre o amor. Elas querem partilhar daquilo. E aí acontece uma coisa, às vezes, que é muito legal, que às vezes eu fico um pouco só de coadjuvante, assim. O meu papel como artista eu já entendi qual que é nesse projeto. Que é o de ficar, eu pego as cartas e levo para onde elas querem ir, para onde elas querem ir. No Sesc Palladium, por exemplo, íamos ficar, a princípio, 1 mês, aí depois foi para 15 dias, por falta de tempo, né? E aí, um dia, eu recebi a mensagem dizendo que, Andresa, a gente pode ficar mais 1 mês, porque as pessoas estão aqui fazendo fila, elas querem ficar. Então, eu entendi que não sou eu que determino o tempo que elas querem ficar. As cartas vão ficando. As pessoas vão pedindo para que elas fiquem. E o que faz a fluidez disso é o amor. De 2011 até 2017, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que só cresceu porque eu entendo cada vez mais, é um pouco pretensioso, desculpem dizer, mas eu entendo cada vez mais sobre a questão do amor. E aí a Márcia, ela até conta um pouco na matéria, ela me pergunta, porque no dia da matéria tinha um moço que estava escutando meio que a conversa, e aí ele falou assim, mas você sabe que não sei se você se lembra, você sabe que o avesso do amor é o ódio. E aí eu disse para ele que não, o amor ele não tem avesso. Avesso do ódio é ciúme, é a desesperança, é um monte de coisa. O amor ele é uma coisa só, ele é única. E entender esse lugar do amor é uma coisa que eu aprendo todos os dias com essa exposição, com a conversa das pessoas. Quando chega uma pessoa e diz assim, mas eu sou casada, mas eu não deixo meu marido ir não sei aonde. Não é amor, é ciúme, tem outro nome. E aí, lendo agora a matéria de novo, quando o Álvaro diz, né, que as cartas de amor são ridículas, e você questiona ele, assim, eu fiquei pensando, eu fiquei até um pouco emocionada, assim, porque eu fiquei pensando assim, na época dele, talvez na época dele fosse ridículo mesmo amar, né? Porque é um tempo, até que a gente está vivendo um pouco assim, de tanta repressão, né, que acaba se tornando ridículo mesmo amar. Se a resposta não é o amor, a resposta é ser ridículo, a resposta é ser ciumento, a resposta é ser um monte de coisa, menos amor, né? Eu acho que fica tudo mais fácil quando você responde com amor. E aí a gente pode... A questão do negro, responde com amor que dá certo. A questão dos homossexuais, responde com amor que dá certo. Porque se você começa a colocar crenças, fica impossível, porque cada um tem uma crença. Então, o projeto, a itinerância dele, as pessoas que eu encontro, me ensina muito a respeito do amor, assim, né? Não sei se eu fui... Ótimo. Falei muita coisa, mas eu acho que é um pouco assim. Então, gente... Antes de partir para as perguntas, palmas para as duas. Muito obrigado às duas. Agora? Então, é um pouco isso, né? E, mais uma vez, agradeço, né, a academia por abrir o espaço para a gente, para que a gente pudesse vir apresentar os nossos projetos, né, esse processo, né, de pensar formatos, linguagens, e de fazer... eu gosto muito da palavra híbrido, né, de pensar formatos que sejam híbridos, né? Então, assim, é carta, mas também é uma reportagem, né? Tem um valor jornalístico, né? É carta, mas também é poema, né? Tem uma poética ali na escrita, né? É carta, mas também um espaço teatral, como a gente falou, da pessoa performar uma persona ali. E é isso. Aí
fico aberto para as perguntas. Eu queria só que as pessoas fizessem perguntas pelo microfone. O Gabriel está com o microfone ali, porque a gente grava todas as sessões para que elas integrem o nosso acervo audiovisual e sejam disponíveis no futuro para os pesquisadores. Luiz de Fone. Muito obrigado a vocês pelas belas apresentações, uma alegria ter vocês aqui na academia. Eu quero fazer uma pergunta. Eu fiquei assustado com aquele número que você colocou ali, a respeito do número de cartas. Parece que eram 6 bilhões e o número caiu para 10 milhões. Não é 6 milhões. Para 10 milhões. É no outro PowerPoint. Por ano. 2,4 milhões. Era 6,1 bilhões, caiu para 2,4 milhões. 2,4... Era 6,1 bilhões. Bilhões? Bilhões. Que isso? Bilhões. Mas isso aí reúne também as cartas comerciais, tudo que você falou, né? Mas, de qualquer maneira, 2,4 milhões é um número extremamente pequeno. Mesmo se as cartas comerciais deve ser a 95%. Só de cartão de crédito que eles mandam. Pois é. Bom, Né? então isso dá mais ou menos, mesmo considerando a coisa, vai dar uma carta para cada 1.000 brasileiros ano. Olha. Nossa, é nada, né? É nada. Eu queria saber de você, então as cartas vão realmente desaparecer? As cartas escritas vão desaparecer? Nossa, mãe, que pergunta difícil. Na verdade, assim, eu acho que a tendência é, sim, que elas desapareçam e se tornem um espaço quase que artesanal, assim, de uma escrita artesanal, né? Que as pessoas recorram às cartas dentro desses projetos, né? Esse projeto da Andresa, que propõe, esse, né, Cartas Negras, lá do Itaú Cultural. Eu já vi alguns outros também que têm essa proposição de incentivar a escrita, que as pessoas parem para escrever e que façam isso. É interessante porque é muito ruim pensar, né, na possibilidade do desaparecimento da carta, né, de que a gente não tenha mais esse espaço, pela riqueza que é esse gênero, né, assim, por tudo que tem, o que representa. E eu acho também, o pior disso é as pessoas perderem esse espaço de narrar a si próprias, né? Que a carta é esse momento que a gente para pensar, né, sobre nós, uma série de questões, né? Você elabora, né, esse termo do Foucault, eu acho que é muito interessante, é uma escrita de si. A carta é esse momento. E você perde completamente quando você não tem mais esse espaço da carta. Mas, infelizmente, eu acho que a tendência é, sim, desaparecer e se tornar algo do campo artesanal, artístico, poético, sei lá. Não sei o que você pensa, Andresa. Quando eu pensei no projeto, eu não sei se vão acabar mesmo, assim, porque a gente vive nisso, né, de ter resgate de coisas o tempo todo. O próprio projeto é uma prova disso, que muita gente me diz que começou a escrever carta de novo por causa do projeto. Quando eu estou falando do Sesc Paládio, que foi o lugar mais recente que eu expus, mas quando eu tive o convite, eu respondi o convite, eu tive o convite por e-mail, e respondi o convite em forma de cartas. E, para minha grata surpresa, eu recebi uma carta 1 mês depois, falando que o convite estava sendo efetivado, né? E que efetivado não, estava sendo... que a exposição seria realizada, né? E a carta me proporcionou me fixar no meu tempo, porque eu sou não sou uma pessoa lenta, eu sou uma pessoa tranquila. E aí a carta me proporcionou não entrar nessa confusão que as pessoas colocaram, que é isso. Eu não estou nessa confusão. Então, a carta me ajudou a me assumir nesse lugar. Entende? Então, quando eu recebo uma carta 1 mês depois, eu recebo no meu tempo. Em momento nenhum eu fiquei eufórica. Nossa, será que vai ter exposição? Será que não vai?
Não, aí a e carta isso é chegou tão lá. engraçado, porque, por exemplo, essa coisa do WhatsApp. Você manda uma mensagem, se a pessoa demora 1 segundo para responder, que deu, né, os 2 vezinhos, você fala, não. Porque já leu e não me respondeu, né? Eu não fico esperando. Eu não participo de um grupo de WhatsApp, eu tenho, né, dificuldade, porque é isso, as pessoas são muito eufóricas, eu não estou nessa euforia. Obviamente que eu consegui essa conquista tem uns 2, 3 anos, porque antes eu estava nesse lugar, mas não era um lugar que me deixava à vontade. Então, assim, o projeto, ele me proporciona estar no lugar que eu sou, da minha personalidade, porque eu também não acho erro nenhum a gente estar nessa confusão do WhatsApp, enfim. Mas quando eu fiz a história da carta de escrever, é exatamente para proporcionar para as pessoas um tempo de reflexão naquilo que você vai escrever, no porquê que você vai escrever, te deixar errar, porque a carta ela te permite errar e mostrar o outro erro. Porque se você escreve um texto enorme e chega no final você erra, ou você coloca o xizinho ou você faz outra carta. Então, quando você entrega para a pessoa, você entrega geralmente com um xizinho lá, que está errado. Então, assim, se assume para o outro que você erra. Hoje em dia, a gente não assume mais que a gente erra. Isso é gravíssimo. É muito grave você escrever uma mensagem no WhatsApp e apagar, escrever não sei aonde e apagar. Você vive apagando os seus erros, né? Eu acho isso muito grave. E não deixa nenhum rastro, né? Não deixa rastro, Você não deixa rastro. Então, a gente tem que ser perfeito o tempo todo. E ser perfeito o tempo todo é um saco, desculpem a palavra, mas é isso. É chatíssimo ser perfeito o tempo todo. Né? A gente não é. Só queria complementar, citando uma frase do Fernando Sabino para Clarice. Ele dizia o seguinte: desculpa, eu estou muito apressado, por isso eu estou lhe escrevendo uma carta longa. Pois é. Ô, Gifone, eu queria também te fazer uma pergunta, aproveitar a sua presença para saber se você se corresponde também com outro escritor e se tem a carta para mostrar um pouco desse seu processo criativo. Tem um escritor com o qual eu correspondo há muitos anos, entende? E eu sou muito relapso. Ele escreve para mim, eu não respondo as cartas. Então, extremamente relapso. Depois, então, de mídia social, eu estou envolto por responder ali rapidinho e a coisa, mas ele continua me mandando cartas e cartas e cartas. E eu fico com aquela vergonha, toda vez que eu recebo uma carta dele, eu olho lá, tem uma lá que chegou em junho, até hoje eu não respondi. Sou terrível nesse aspecto. Não. Meninas, aqui. Não posso deixar, embora eu vá ao passado, não posso deixar de lembrar aqui os mais de 3.000 versos satíricos em forma de carta de Tomás Antônio Gonzaga, descobertas as cartas chilenas, cujo autor só foi esclarecido depois de uma polêmica, de anos de polêmica, 200 anos depois de escrito. Então, vocês vejam só, e que correram, subindo e descendo pelas ladeiras de Vila Rica, né? Então, na hora que vocês estão pondo em evidência carta de amor, fica até estranho que eu me lembre aqui do trabalho de Miriam de Oliveira Bittencourt, desenvolvido na PUC, que mostra as caricaturas, a raiva, o ódio de um povo em relação aos absurdos, né, de um mau governo feito pelo famoso fanfarrão Minésio. Pois não é que, no correr de tanta raiva, de tanta denúncia, de tanta revolta, o Gonzaga acha um meio de ir ao amor. No sonho. No sonho. Então, ele sonha com a Marília dele, que na ocasião não era a Maria Doroteia, mas a Maria Anselmo. Sonha com aquela figura maravilhosa, divina, em azul, cor de nuvens, que lembra o céu,
né, cujo vestido lembra ondas de mar. Então, é uma espécie de quebra em que você tem uma pessoa revoltada, denunciante ou denunciador, não é? Mas que não escapa. Está vendo, Andresa? Não escapa do amor. É um momento assim, que eu acho, quando eu leio, que eu acho assim, realmente surpreendente, porque eu jamais esperava. E, de certa maneira, num outro momento em que ela já grávida do governador, casa-se com uma pessoa escolhida por ele, um soldado escolhido por ele, e a descrição é amorosa. Então, aquela figura que o tempo todo está provando a corrupção do governo, do fanfarrão Minésio, do que ele chama, de quem ele chama fanfarrão Minésio, ele tem as paradas cardíacas, não é? E dá um espaço para o amor nas cartas chilenas. Muito bom. Maria Lídia. Maria, né? Maria e... Márcia. Márcia e Andresa. Não, é Márcia? Márcia Maria. Márcia Maria. Andresa. Andresa. Eu achei muito interessante esse projeto, principalmente por conta do tempo, né? Nós estamos noutra época, nessa velocidade, né? Que tudo é eletrônico, né? Toda a correspondência mundial eletrônica. Eu achei muito interessante. Esse tempo que você diz aí, tempo de pensar, de sentir, etc. E eu sempre gosto de ler aqueles livros também dos autores, como o próprio Fundo citou aí, Fernando Sabino e Clarice Lispector. Fernando Sabino com a Clarice Lispector, a Henriqueta com Marte Andrade, etc, etc. E outra coisa, eu acho que talvez esse projeto, se fosse lançado, por exemplo, nas escolas corresponderem com outras, podia estimular também, segundo os escritores hoje, o Gipão está aí para dizer, os grandes, né? E eles escrevem mais hoje, nessa era tecnológica tão avançada. Mas, para cartas mesmo, sentimentos, né, para passar sentimentos, talvez esse projeto lançado em escolas, uma época foi feito isso. Até melhorou muito o português nas provas, aquelas provas que eram dadas pelo governo, o nome para medir a melhoria das escolas, etc. Naquele filme que foi até concorrer ao Oscar nosso, teve a carta no meio, né? Central do Brasil. Central do Brasil, etc. Ela escrevia cartas, né? Não é claro que a carta não é voltar como era antes, né? Lógico. Mas ter esse momento de escrever uma carta, eu lembro quando a Clarice Lispector, meu marido era diplomata, né? Ela longe, quando ela recebia a carta, que momento prazeroso, né? Aquele tempo. E também como esse livro é muito lindo. A própria obra, né? Ela pedia opinião para o Fernando Sabino, sim, né? Eles comentavam os livros que estavam sendo escritos. Era maravilhoso. Então, eu gosto muito disso. E vi um filme que eu não lembro o nome. Eu sei que os dois, é lindo o filme. Acho que não passa, não sei se tem ainda. Eles escreviam um dono de uma biblioteca e que a pessoa escrevia para ele pedindo livros raros, ele mandava, sempre, nunca te vi, sempre te amei. Podem ver que é interessante, só carta. E prende atenção, interessante. Eu acho que a gente pode, esse modelo, ser usado em outros formatos, como a Andresa, né? Criou esse formato super interessante, super inteligente, super artístico. Obrigada, gratidão. Eu acho que ele pode ajudar nas escolas. Pegar duas escolas sobre entre elas e os alunos corresponderem. Essa é uma coisa interessante. E eu acho que é uma forma de escrita que o estudante não faz de uma maneira obrigada, né? Assim,
é uma maneira de você se aproximar, né, de uma elaboração textual, e porque é uma interação, né? É sempre bom escrever para alguém, assim, né? Eu acho que é algo que todo mundo tem esse impulso, né, de escrever e de se corresponder com as pessoas. Eu não sei, eu não estou... Não, na verdade, é um outro projeto. Tem um projeto de troca entre alunos, mas não é por carta, é por vídeo. Quer dizer, mas eu acho que a carta seria melhor, viu? No meu tempo de estudante, houve um projeto, assim, pelo menos nos anos 80, eu participei de um projeto dessa natureza aí, estudante no ensino médio, hoje chamado ensino médio. Havia isso. A gente escrevia uma carta para alguém, recebia essa carta de volta, era ótimo isso. Tinha até um movimento internacional nesse sentido, né? E tudo perpassa o amor, eu acho interessante. Muito. Parabéns pelo projeto, eu acho Obrigada. excelente. Você muito feliz. Obrigada. Posso falar? Só pegando um gancho no que vocês dois disseram, assim, o amor é uma coisa que é inerente do ser humano, a gente nasce com ele. E aí tem várias questões ligadas a isso, seja elas espirituais, de crenças, enfim. E a gente vai crescendo, as pessoas parecem que vão engendrando coisas na gente. Eu gosto de contar a experiência do meu sobrinho, que eu tenho um sobrinho de 8 anos, e aí quando ele tinha uns 2 aninhos, ele lá em casa pode tudo assim, porque eu trabalho com teatro, então tem peruca, tem óculos, pode tudo nesse sentido. Pode andar fantasiado o dia inteiro, se quiser, não tem problema. E independente de ser criança ou adulto, porque eu também, às vezes, coloco coisas, porque eu chego do teatro e não dá tempo de tirar, aí é assim. Você fica, né, toda... Se tiver que ficar com óculos rosa, a gente fica o dia inteiro, não tem problema. E aí, certa vez, ele estava com uma bolsa cheia de fuxico colorida, assim, e ele tinha uns 2 para 3 anos, aprendendo a andar, a bolsa arrastando no chão, e ele veio todo feliz me mostrar aquela bolsa, e umas 2 tias minhas disseram assim, você não pode andar com essa bolsa, que isso é coisa de mulher. Eu falei, não, ele pode. Ele pode sim, porque isso é coisa de criança, ele está aprendendo as cores, vamos ver as cores. Então, eu estou entendendo, o Matheus hoje ele vai fazer 9 anos agora em novembro, eu estou entendendo que o meu papel é um pouco de protegê-lo dessas eu perdi a palavra. Atrocidades, é isso? Atrocidades, eu coloquei um S. Que, de certa forma, fizeram comigo pensando que era amor, mas não era. Porque hoje eu cresci também cheia de crenças, e que o projeto me ajudou a tirar, que desse lugar, que a gente tem discutido muito, né? De que a mulher lava e passa, não que na minha casa tenha sido assim, mas eu conheço muitas pessoas que cresceram nesse lugar. E que o homem vai fazer aquilo ou não. Eu cresci numa casa muito amorosa. Meu irmão beija meu pai beija a gente, que beija todo mundo, e que a gente está sempre feliz. A gente é uma família muito amorosa, graças a Deus. Assim. Então, eu percebo que eu tenho que fazer isso um pouco, para defender o Matheus desses lugares que as pessoas colocaram de falta de amor. E aí, quando a senhora diz, né, que ele escreve que, nesse tempo todo, em algum momento tem um amor, é porque o amor é inerente da gente. A gente nasce com ele, porque não pode atirar. A gente tem que mantê-lo, né, crescer e defender as crianças. E aí eu entro no seu ponto. E quando eu vou defender as crianças, eu já fui para escolas fazer o projeto das cartas, onde eu recebo as cartas mais legais. Vocês vão ver ali, tem os bloquinhos ali do projeto, se vocês quiserem pode levar. Tem um que está impresso lá, inclusive, que as crianças geralmente elas desenham junto, porque criança é livre. Depois que a gente cresce, que a gente fica preso, mas a gente tem que manter a liberdade na gente. E aí, se é carta para escrever, eles desenham, eles pintam, eles colocam coisas e etc. E aí tem um menino que desenhou assim um mundo e escreveu assim, todas as pessoas do mundo são incríveis. É isso. Ele resume todo o meu projeto. Eu nem precisava mais fazer esse projeto depois dessa frase. E o lance das cartas e das crianças, do tanto que elas ensinam, se eu estiver me alongando, me fala, por favor. Como eu faço a itinerância das cartas, eu, às vezes, não sei as cartas que estão ali dentro. E aí, um dia eu acordei em São Paulo, que eu ia fazer esse projeto lá em São Paulo, e esse projeto também estava lá em Contagem. E eu levantei em São Paulo, assim, em crise com o projeto. Eu conto isso até numa passagem do YouTube, depois eu passo para vocês verem. Falando assim, hoje eu não vou mais falar de amor. Estou achando isso uma bobagem, não tem nada a ver esse negócio. Um frio de São Paulo, não me dou bem no frio, acho que foi isso.
11 graus em São Paulo, levantei de manhã e falei assim, não quero mais, não vou fazer. Eu estava levantando para ir fazer uma ação e pensei, não vou fazer mais. Na mesma hora me veio o WhatsApp, aí o WhatsApp é ótimo, né? Que me veio um áudio do diretor da escola, em prantos, dizendo assim, Andresa, bom dia, vem dar conta do que você arrumou aqui na minha escola. Porque a minha pedagogia, o meu corpo de professores, está todo mundo chorando por causa da exposição. O que aconteceu? Uma criança tirou uma carta, essa carta uma moça contava da tristeza dela por ter perdido a mãe. E essa criança tirou a carta. Esse menino tinha 11 anos de idade e ele quis escrever uma carta para essa moça, ou para quem, porque ele entendeu o projeto, ou para quem fosse o próximo a tirar, para não ficar triste, porque só pelo fato dela ter encontrado a mãe dela nesse lugar, nesse universo, já valia a pena. E tinha 4 meses que ele havia perdido a mãe dele. Então, assim, elas se encontram. Elas se encontram. Quando eu falo da fluidez do amor, eu estou falando desse lugar, não depende de mim. Depende das energias que as pessoas fazem para que aquilo aconteça. Quando a Márcia chega e me dedica 3 horas do tempo dela para eu poder falar e faz uma matéria maravilhosa dessa, e que as pessoas saem falando disso, ou eu acredito que isso seja amor na fluidez, ou para mim não tem outro nome, entende? Então, só para pegar um gancho de vocês. As cartas do Papai Noel são uma coisinha. E 2 coisas me motivaram assim, intimamente, né, a falar sobre esse tema. Um deles é a questão da escrita mesmo, porque quando eu tenho percebido, isso no jornalismo é uma coisa muito evidente, que as pessoas falam, faz texto pequeno, escreve pouco, vamos fazer vídeo, né? Texto longo ninguém lê. Né? As pessoas não querem texto, as pessoas querem vídeo. Aí eu falei, não, gente, se as pessoas não querem texto, nós vamos buscar o texto mais antigo, sabe? Eu quero me dedicar à escrita, ao texto, sabe? E eu acho que o texto, a escrita, a literatura, não tem outra arte que nos possibilite tanto, assim, do ponto de vista da imaginação, né, do ponto de vista que a gente se entenda e que crie outros mundos, outras possibilidades, né? Então, isso foi uma das motivações. E a outra é exatamente pensar se a escrita, a literatura é esse espaço de invenção, de imaginação, quando a gente vive esse momento no Brasil, que é um momento de total desesperança, de intolerância, a gente precisa criar ações, momentos de esperança. Né? Momentos que fomente a interação, porque eu acredito na interação, sabe? Eu acho que a gente pode conviver na diferença, a gente pode conviver na diversidade, a gente não precisa ser igual, né? A gente tem que ser diferente mesmo, né? E eu acho que a escrita e a carta é esse momento, assim, né? Cada um essa interlocução, a carta é essa materialização dessa ideia de partilha, né? Boa noite. Eu também gostei muito da apresentação dos 2 projetos. Eu fui à sua exposição na época, achei bem legal. Obrigada, gratidão. Eu lembro da senhora, então. Gostei muito de tudo que foi falado. Assim, eu tenho 39 anos e eu correspondia com carta, né? Eu morava no interior, as minhas amigas vieram estudar antes de mim para Belo Horizonte, e eu correspondia por cartas, tenho as cartas até hoje. Como eu gosto também de literatura, eu acho que eu tinha esse gosto. Sobre a fala final da Márcia, é uma coisa que a gente comenta muito, né? As pessoas que gostam de ler, e todo esse momento que a gente está vivendo, de censura, né, das artes, né, inclusive mais até ligado na sua área, na literatura ainda não chegou. Talvez. E isso é bom. Assim, eu acho que pode estar prestes a chegar ou não, mas assim, até que pegue todo mundo vai demorar, porque é muita coisa, muita gente escrevendo, né? Muita coisa, muito legal isso, eu acho. Então, a gente ainda está, entre aspas, um pouco salvo, temporariamente ou não, seja lá o que for. É só em relação à fala da Márcia.
é uma coisa que me veio à cabeça, né, que eu queria compartilhar com vocês desde o começo, que foi a história assim, do meu dia de hoje. Eu conversando com a minha amiga Luísa no WhatsApp, falando de um livro que a gente leu, que eu estou começando a ler e ela me emprestou, que chama Dias de Abandono, de uma mulher. Eu estou no começo e ela já leu. Aí a gente falando sobre esse livro, sobre aquele filme que está no cinema, Como Nossos Pais, e sobre a nossa vida de mulher. Isso é uma coisa que me veio à cabeça enquanto houve, né, a exposição da Márcia. E eu depois falei com ela: nossa, Luísa, a nossa conversa de hoje daria uma ótima carta e vai se perder, porque a gente conversa 1000 coisas, até para você achar depois o que conversou um dia antes. E se perde, assim, 2 mulheres, assim, eu sou mais de 10 anos mais velha que ela, mas a gente conversando sobre o feminismo, sobre a nossa posição hoje na sociedade, sobre literatura, porque é o que nos une, assim, muito em amizade. E eu falei com ela: nossa, eu daria uma carta, e acaba que vai se perder, né? Assim, as nossas reflexões de mulheres que assistimos ao filme, que lemos esse livro, e hoje, assim, pelo menos, graças a Deus, a gente está aqui, né? Assim, viemos e estamos compartilhando. Mas realmente muita coisa com essa tecnologia vai se perdendo, né? Assim, essas reflexões. E eu acho que realmente, assim, todo mundo que está aqui parece que tem uma afinidade com a literatura. A literatura e a arte, elas acabam fazendo com que se perca menos, né? Aí eu gostaria de agradecer. Foi muito bom essa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom mesmo. Só fazer um registro bem breve aqui sobre um comentário que você fez em relação a literatura e censura. Ontem eu jantei com a grande poeta Anelisa Ribeiro, aqui de Minas Gerais, queridíssima, maravilhosa poeta. Então eu queria só registrar aqui, né, um gesto de desagravo em relação a todo o sofrimento pelo qual a Anelisa Ribeiro vem passando, por conta de um movimento de oposição a um poema dela, que é um poema forte, contundente, né? E que foi recebido por certos leitores de modo absolutamente, é até difícil qualificar, mas de um modo absolutamente contrário ao sentido da literatura. Como dizia minha avó Mariana, a ignorância é atrevida. Né? Então, eu queria só registrar aqui um gesto de solidariedade da nossa academia, do nosso grupo de apaixonados pela literatura, em relação à poeta Anelisa Ribeiro. Ainda que esse gesto fique só entre nós, não tem problema, né? Porque os poetas precisam ser defendidos, né? E ela é uma das vozes poéticas mais importantes hoje de Minas Gerais e da geração dos poetas contemporâneos brasileiros. E professora e doutora em literatura. Há poucos dias, num outro jantar com Antônio Cícero, a gente falava dos poetas importantes que estão surgindo, a maior parte de mulheres, hein? Ele foi relacionando aí a Ana Martins Marques e a Angélica Freitas, e foi falando os nomes todos, e falou a Anelisa Ribeiro. Então, enfim, né? E a Ana acha, na avaliação pessoal dela, que é pública, foi feita publicamente ontem, que talvez tenha pesado também nessa campanha contra ela, talvez tenha pesado também o fato de ser mulher. Né? Eu estou reproduzindo uma fala da Ana, porque ela está na pele dela, ela sabe. Né? Então, é isso. Eu só queria brevemente registrar essa necessidade de todos nós defendermos os poetas, defendermos os escritores. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque se o canto não for livre, se a poesia não for livre, nossa, aí vai ser difícil. Né? Se você não gosta do poema, o problema é seu, não é do poema. Né? Eu não gosto do amarelo, então eu visto camisa azul. Eu não gosto do vermelho, eu visto a camisa roxa, cinza, laranja. Ué. Mas as camisas cinzas, roxas e laranjas
podem continuar a ser vestidas por quem gosta do cinza, do roxo e do laranja. Não, e é assustador, né, a gente pensar que a gente tem que fazer essa defesa, né? Porque Isso é bizarro. é um retrocesso inacreditável, né? Você pensar, estava falando isso no início aqui com o Rogério Gifone, da exposição lá no Palácio das Artes do Pedro Moraleda, o que aconteceu lá, das pessoas irem fazer oração lá na porta do Palácio das Artes. Você falou, gente, o que é isso? Em que mundo essas pessoas estão, né? Porque, assim, é isso que o Rogério falou, olha, você não está sendo obrigado a ver essa exposição, a ler esse livro, sabe? Mas deixa o direito de expressão das pessoas, né? Deixa que as pessoas escrevam, né? Siga a sua vida. E eu acho que, assim, também subscrevo essa solidariedade à Annelise Ribeiro e acho que a gente tem que estar sempre nesse fronte, né? Na literatura, nas artes, no jornalismo, porque, de fato, a gente está tendo um movimento inesperado de obscurantismo total e completo, né? Sua avó dizia, ignorância é atrevida, né? E como é, né? Assustadoramente atrevida, né? E agradeço muitíssimo as pessoas que se dispuseram, né, a ouvir a nossa fala, né, Andresa? Cada um de vocês. Eu fiquei assim muito honrada e feliz, falei com o Rogério, assim, porque falar na Academia Mineira de Letras é um selo de qualidade, né? Assim, as pessoas falam, nossa, você vai falar na Academia Mineira de Letras? Eu falei, sim, eu vou. Para nossa alegria. Então, foi algo que eu recebi com muita alegria. A Cris também quero agradecer, que foi uma pessoa que divulgou muito essa palestra, né? Chamou, convidou as pessoas. Obrigada, né, pela divulgação. E espero voltar mais vezes. Com certeza, vai ser um prazer para nós. Mas alguém quer se manifestar? Posso finalizar? Aí, Andresa. Não, primeiro agradecer o convite, né, da Márcia também, por ter me chamado, fiquei muito feliz, assim. E só completando, sendo bem breve, assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas está tudo difícil, né? Está tudo complicado, é tudo muito ruim, né? Está tudo muito ruim. A gente sabe que está, né? E aí eu fico pensando assim, que tipo de recurso que a gente usa para melhorar tudo que está muito ruim? Porque desde quando eu sou criança que eu escuto que está tudo muito ruim, sabe? E que o Brasil vai ser o país do futuro, assim. Então, eu vou morrer com o Brasil sendo o país do futuro, sabe? Então, o futuro não chega. O futuro não chega. Então, assim, depois dessas pesquisas todas, dessas conversas todas, de retornar quem eu sou mesmo, assim, uma pessoa que é calma mesmo, eu comecei a pensar no propósito de tudo, assim. E pensar no propósito das coisas e o que eu vim fazer aqui. Eu comecei, então, a ter um discurso diferente do que as pessoas têm, sabe? Não entrar no ciclo vicioso delas. Aí, quando as pessoas me perguntam o que a gente faz, eu acho que é isso, não entrar no ciclo vicioso, que é um ciclo vicioso que nem a gente repete discurso às vezes, né? E quando a gente se depara com uma situação igual lá no Palácio das Artes, é porque as pessoas não estão conseguindo ficar dentro delas. É isso, né? E muitos de nós, às vezes, não conseguimos ficar com a gente, porque a gente não tem tempo mais para a gente. E aí isso vai refletindo. Se você não tem tempo para você, com você mesmo, né, com sua família, ou seja lá com quem, você vai refletir isso lá fora. Você vai falar em nome de Deus, você vai falar em nome de um monte de gente, sabe? Coisas absurdas, em nome, sei lá, se o pessoal começar a criar um girassol gigante que vai dominar o mundo, vai ser isso. E aí, entende? Pode ser Deus, pode dar o nome que for. Então, assim, o que eu tenho disseminado um pouco com esse projeto é que as pessoas, na hora que tiver que dar algum tipo de resposta, que seja uma resposta com serenidade, sincera, assim, que você consiga falar, porque você refletiu isso primeiro dentro de você, não repetir discurso, porque vou repetir de novo, assim, a resposta só pode ser o amor, e não é o amor em Deus, o amor no grande girassol, sabe? Não é o amor seu, né, com você, para depois você conseguir passar isso para o outro, porque aí fica tudo mais simples, sabe? As coisas ficam tranquilas. Então, gratidão.
eu tenho uns bloquinhos lá que falam um pouco da exposição. Quem quiser pode ver na internet e eu estou à disposição também. Muito obrigado a Obrigadíssimo. todos. Obrigada, Rogério. Sejam bem-vindos sempre.